Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 3 do nosso módulo 6, que é a estratificação do solo. Aqui, pessoal, a gente vai trazer as medições do nosso solo real, do solo do local onde será construída a subestação, e vamos trazê-lo para uma modelagem teórica, uma modelagem matemática do solo, e você vai entender como, tá? Que a gente vai fazer isso daí acontecer, tranquilo? Pessoal, vou fazer um disclaimer aqui, que é uma observação, tá? Que é o seguinte, eu posso modelar esse solo em várias camadas, e aqui você vai entender o que é esse solo de várias camadas. Mas eu recomendo, pessoal, se você for utilizar métodos gráficos, estratifique o solo somente até 2 camadas utilizando métodos gráficos. Mais do que isso, tenham um software, não utilizem métodos gráficos para estratificação em mais camadas do solo. Tanto é que eu não vou nem ensinar os métodos de estratificação para mais camadas, que é o método de Pearson, o método de Yokogawa, tá? Não vou tratar disso daqui para esses métodos de estratificação em mais camadas. Vou tratar para um solo de 2 camadas. Mais do que isso, adquiram um software para vocês estratificarem o solo em mais camadas, pois trarão resultados mais confiáveis. Até mesmo em 2 camadas trarão resultados mais confiáveis, mas para solo de 2 camadas esse método gráfico vai atender perfeitamente o que você vai precisar num primeiro instante, tá, pessoal? Então, aqui a gente começa com a nossa frase. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo, tá? Nelson Mandela, tá, pessoal? Isso é um fato, né? A derrota é só uma maneira de encarar, né? Então, vamos lá, começar a nossa aula. O aterramento, pessoal, a gente vai fazer as medições, a gente fez as medições do solo e a gente fez as medições do nosso solo real. Teoricamente, né, os solos que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, são solos de perfil sedimentar, né? A gente vai ter camadas aqui no solo, claro que não vão ser camadas perfeitas, né? Uniformes ali, e a gente pode ter interferências entre camadas aqui, mas é mais ou menos isso daqui, o solo que a gente vai ter que ter, tá? Em camadas, porém com irregularidades, a maioria dos solos que a gente vai ter. O que a gente tenta fazer, pessoal, através do nosso processo de estratificação? A gente mede eletricamente esse solo real, e tenta transformar ele num solo ideal, de camadas constantes, tá, pessoal? E características elétricas diferentes para cada camada. Então, cada camada vai ter uma profundidade e características elétricas específicas que a gente vai chamar de resistividade daquela camada específica. Resistividade da primeira camada, da segunda, da terceira e da quarta camada e por aí vai. Pode estratificar o solo em N camadas, mas, claro, que a depender das medições, a gente vai especificar um número definido de camada e a gente consegue ver isso nas próprias medições do solo que a gente consegue fazer, tá? Então, o que é o processo de estratificação? Nós vamos pegar as medições, aquelas que nós fizemos, as médias, né? E vamos tentar tratá-las para virar um solo de várias camadas caracterizados por profundidades e resistividades. Como eu lembro para vocês, como eu falei agora no início, a gente vai estratificar o solo em somente 2 camadas, pessoal. Ailton, que condições que eu posso estratificar o solo em 2 camadas? Somente nas condições que o solo for de 2 camadas, e eu vou mostrar para vocês aqui em que condições são essas. Quando a gente faz as medições, pessoal, quais são as características de solo que a gente vai ter? A gente tem o solo que é homogêneo. Se a gente fizer medições no solo homogêneo, a gente vai encontrar medições mais ou menos dessa característica aqui, ó. Ela vai tender a uma reta as medições, tá, pessoal? Ela nem desce, nem só sobe, nem desce, depois sobe, depois desce. É uma medição que desce e sobe, mas você vê que ela respeita aqui, né? Dados os erros das medições lá do solo. Essas são as medições mais ou menos que a gente vai encontrar no local. Então, isso daqui é um solo homogêneo, pessoal. Um solo de uma camada só, tá? Tranquilo? Agora, se a gente faz medições com 2 camadas, esse daqui vai ser o perfil mais ou menos que a gente vai encontrar das medições do solo, ó. Tá vendo? Ele vai fazer um S aqui. Então, isso daqui é a característica de um solo de 2 camadas. Como que a gente determina quantas camadas tem o solo? A partir das medições que nós fizemos. Basicamente, pessoal, a primeira camada do solo vai ser o encontro dessa curva com o eixo Y. Então, aqui a gente já tem uma camada. Fez um perfil de descida, um S de descida, né?
eu tenho a segunda camada, que é o finalzinho aqui, pessoal. Então, basicamente é assim que eu determino, ó, primeira camada, fez a subida aqui, ó, continuou subindo, não fez descida de novo, então só tem duas camadas esse solo. Então, aqui basicamente é a primeira camada e aqui são as características que vão definir a segunda camada e a gente vai ver o que isso daqui vai se tornar depois, tá? Agora, isso daqui, pessoal, para esse solo eu posso usar o modelo, o método que eu vou passar aqui agora para a estratificação do solo em duas camadas. Normalmente ela é um S, tá? Que ela começa em cima, desce e satura no final, ou então ela começa embaixo, sobe e satura no final também. É um S esse gráfico, tá? Tá vendo aqui, ó, um S aqui, ó, um S descendo, um S subindo. Não necessariamente é perfeitinho assim, pode ser assim também quebradiço, tá? Então, o solo de duas camadas, pessoal, essa é a característica da medição dele, tá? O solo de 3 camadas, ele já fica diferente. Tá vendo que eu faço as medições e ele muda o perfil. Como que eu analiso o solo? Como eu falei para vocês, a primeira camada já está aqui no encontro do eixo Y. Então, eu tenho uma camada, deu uma descida, 2 camadas, subiu de novo, terceira camada. Então, o que a gente caracteriza a quantidade de camadas? Número de pontos de inflexão. O que é pontos de inflexão? Mudança de subir ou descer aquela resistividade. Ó, aqui ele tem como característica descida, tá? Ponto de inflexão, sobe. Aqui eu tenho outro ponto de inflexão, então tem 2 pontos de inflexão. A norma fala que é número de pontos de inflexão mais 1, tá? Então, 2 mais 1, 3, tá? Então, pode ser também, pessoal, que eu medi, eu não encostei aqui o gráfico, tá? Então, sigam aquela metodologia que eu tratei. Primeira camada sempre vai estar por default, que aqui está encostando no eixo, tá? Fez um perfil de descida, 2 camadas. Fez um perfil de subida, 3 camadas, tá? Mudou de direção, tá, pessoal? Ponto de inflexão é mudança de direção. Então, primeira camada, mudança de direção. Segunda camada, mudança de direção para subida, terceira, tá? Primeira camada, mudança de direção. Segunda camada, mudança de direção, terceira camada, tá? E o solo de 4 camadas, 5, 6, etc. É assim que a gente vai observar. Olha o solo de 4 camadas. Primeira camada, desceu. Segunda camada, ponto de inflexão, mudou de direção, de descida para subida. Ponto de inflexão, terceira camada, quarta camada, tá? Aqui é a mesma coisa, vou avaliar, ó, primeira camada, perfil de subida, que é da segunda camada, mudou, tá descendo, terceira camada, mudou, tá subindo, quarta camada, tá? Então, esse aqui é o perfil de camadas do solo, tá, pessoal? Não necessariamente essa daqui vai ser a resistividade da segunda camada, ou essa daqui vai ser da terceira, essa aqui vai ser da quarta. Não necessariamente, tá? Mas é assim que a gente identifica quantas camadas o solo tem a partir das medições que a gente fez. Se a gente jogar isso aqui no Excel e mandar ele traçar aquele gráfico, que ele traça a linha acompanhando essa curva, a gente vai conseguir ver esse perfil de mudança de sentido. Essas cruzinhas, pessoal, está representando as medições que foram feitas em campo, tá? Aqui você está vendo que tem uma mudança de direção do solo. Então, é assim que eu identifico quantas camadas o solo vai ter. E a metodologia que eu vou passar aqui, com relação a 2 camadas do solo, só vai se aplicar aos solos que tem esse perfil aqui, ó. O perfil de solo de 2 camadas, que é esse S, que é o modelo matemático que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Bom, entendi como que eu vejo quantas camadas tem o solo a partir das medições, lembrando que aqui é a distância em metros que a gente mediu e aqui são aquelas resistividades. Então, distância de 2 metros, pego a resistividade média de todas as direções, que é lá o 334, ploto ele aqui. Pega a distância de 4 metros, vê qual que deu a resistividade média, ploto, ó. Distância, 4 metros, resistividade, que deu média. Distância, tantos metros, resistividade que deu. E traço esses pontos no gráfico. Distância de medição versus resistividade, tá? É assim que eu determino a quantidade de camadas daquele solo específico que eu estou analisando, tá? Claro que se eu estou utilizando o software, eu já vi a curva, eu vou, claro, já mandar o software fazendo aquelas camadas que eu identifiquei aqui. É importante que, por exemplo, deu 4 camadas e eu estou em dúvida se é 3, 4 ou 5. Se o software tem condição de fazer 5, eu estratifico em 3, 4 e 5 e vejo o erro matemático do modelo no software e cada software tem o seu critério. Mas, no nosso caso específico, eu tenho que observar essas curvas para ver se deu legal o nosso modelo, tá? Então, beleza, pessoal. Ali nós vimos quais são as camadas, qual que é o modelo matemático do solo de 2 camadas. O que define um solo de 2 camadas, pessoal?
O solo de duas camadas está completamente definido depois que eu defini a resistividade da primeira camada em ohms vezes metros, defini a profundidade da primeira camada em metros e defini a resistividade da segunda camada em ohms vezes metros. O meu solo está completamente definido. A profundidade da segunda camada é sempre infinito, tá? Eu estou considerando que dali para baixo tem uma resistividade da segunda camada. Então, define-se um solo de duas camadas pela resistividade da primeira. Eu achei aquele solo completamente. Resistividade da primeira camada, resistividade da segunda camada e a profundidade da primeira camada. Então, você está vendo aqui, pessoal, que eu estou considerando, pegando um modelo de solo, que é aquele que é real, e tentando fazer um modelo de solo homogêneo em várias camadas homogêneas e definir resistividades para essas camadas. De um modelo matemático aproximar de um modelo real. Como você viu aqui, ó, o modelo matemático não passa exatamente em cima dos pontos. O modelo matemático passa muito próximo desses pontos, de forma que o erro se torne mínimo, tá? E ele, de certa forma, seja a imagem daquele solo. Tranquilo? Então, beleza. Vamos fazer a modelagem do solo. Vi o que caracteriza ele e agora, como que eu equaciono ele, pessoal? A equação, o modelo eletromagnético que modela esse solo é esse modelo aqui, ó. A resistividade de uma profundidade específica desse solo, tá? Desculpa, a resistividade de uma distância específica para esse solo, tá? De medição, dividido pela resistividade da primeira camada, é igual a 1 mais 4 vezes o somatório do K, que é o coeficiente de reflexão. Ele vai definir a relação da região de fronteira dessas duas camadas, tá, pessoal? Elevado a N, que esse somatório vai de N até infinito, raiz de 1 mais 2 vezes N, que o N vai variando até infinito. H, pessoal, é a profundidade da primeira camada. A, pessoal, é aquela distância de medição que eu fiz, que a gente tratou, a distância de medição entre os eletrodos, tá? Menos K elevado a N, 4 mais 2 elevado a N, H sobre A elevado ao quadrado. Essa equação define esse solo aqui. E, a depender das medições que nós fizemos, nós temos que chegar num ponto ótimo. O que os softwares fazem, pessoal? Eles pegam essa equação aqui e tentam adequar ela matematicamente, através de métodos numéricos computacionais, àquele solo que nós medimos, aqueles conjuntos de dados que nós medimos. Só que existem métodos mais fáceis da gente estratificar esse solo, que são os métodos gráficos. O problema dos métodos gráficos, pessoal, é que eles trazem um pouco de imprecisão, porque entra muito o operador ali tendo que consultar no gráfico, ele pode pegar um valor errado ali durante o processo de estratificação e que traz um problema. Tem como a gente implementar isso daqui no Excel e eu vou apresentar para você certinho isso daqui, tá? No Excel, através de métodos numéricos computacionais, tranquilo? Então, ou você pode fazer na mão também, sem problema. Mas para fazer na mão é o método gráfico, que é um método simples, eu vou explicar para vocês agora nesse slide, nessa aula aqui. Então, beleza, entendemos o que é um solo de duas camadas, entendemos o que nós temos que determinar nesse solo, sabemos qual que é a equação, e aí vamos para o método que a gente utiliza, que é o método gráfico, para a gente estratificar esse solo. Como eu falei para vocês, pessoal, o K é uma constante que relaciona a região de fronteira ali das duas camadas. Ela nada mais é que a resistividade da segunda camada, do solo estratificado em duas camadas, menos a resistividade da primeira, dividido pela soma das resistividades. Esse coeficiente de reflexão, pessoal, ele varia de 1 a menos 1, tá? E aí, qual que é a característica do gráfico para cada coeficiente de reflexão? Como que eu sei se esse coeficiente de reflexão é negativo ou ele é positivo? Se eu tiver um solo, que eu fiz as medições aqui, ó, direção, comprimento entre eletrodos versus resistividade, se eu traçar esse gráfico, tá? E ele der esse perfil aqui, ó, que é a resistividade 2 menos resistividade 1, eu tenho que o K é menor que zero, pois Ρ2 é menor que Ρ1. Então, essa razão aqui, esse numerador vai dar menor que zero, tá? Consequentemente, o K vai ser menor que zero. Esse vai ser o perfil do meu gráfico. Agora, se o meu gráfico for um S subindo assim, nesse gráfico o K vai ser maior que zero, ou seja, a resistividade da segunda camada é maior que a resistividade da
primeira camada. E esse coeficiente de reflexão vai ser positivo, tranquilo? Ρ1 menor que Ρ2, para esse caso, Ρ2 menor que Ρ1. Então aqui eu já sei mais ou menos que a resistividade do outro vai ser menor ou vai ser menor a partir do perfil daquelas medições que eu fiz para o solo de 2 camadas. Até aqui tudo tranquilo, tá? Então, a gente só está entendendo esse coeficiente de reflexão, porque no método gráfico, pessoal, a gente não vai precisar daquela equação que eu falei para vocês ali, completa. A gente vai precisar só da equação simplificada, tá? E do K. Então, vamos para o nosso método simplificado de estratificação do solo em 2 camadas, pessoal. Como nós vimos, nós temos 2 tipos de solo de 2 camadas. Ou a resistividade da primeira camada é maior que a da segunda, ou a da segunda é maior que a da primeira. Qual que é a característica desse solo, pessoal? Normalmente, a resistividade da primeira camada é o encontro dessa curva com o eixo Y. Não tem como eu colocar os eletrodos, a distância entre eletrodos, em 0 metros, um em cima do outro, porque eu não consigo fazer a medição correta, né? Então, o que acontece? Eu tenho que projetar isso daqui até encostar, seguindo o contorno da curva, até encostar no gráfico. Isso daqui vai ser a resistividade da primeira camada, tanto se eu encostar aqui nesse gráfico, tanto se eu encostar aqui. Então, pessoal, eu tenho que realmente fazer uma projeção aqui manual dessa curva no eixo Y. E para eu achar a resistividade da próxima camada, como aquele modelo matemático ele tem um comportamento de um S, que eu prolongo ele aqui ao longo do gráfico, aqui acaba que vai saturar, ele vai virar uma reta aqui no final. E aqui acaba que é a resistividade da segunda camada, e aqui também a resistividade da segunda camada. Eu venho aqui e traço, acho no eixo Y essa resistividade da segunda camada. Então, qual que é o processo, pessoal? Para eu fazer isso aqui, são 7 passos e eu vou explicar para vocês quais são. Primeiro passo, segundo passo, terceiro até o 7º. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a curva ρA vezes A. Lembra das medições que eu fiz lá? Resistividades médias versus distâncias entre eletrodos. Vou traçar 2 metros, resistividade é o x e o y, coloco o ponto. 4 metros, coloco o ponto. E aí eu coloco no Excel e o Excel faz aquela curva para mim, ele traça. Obtida pela medição em campo usando o método de Werner, que é o que a gente está utilizando. Esse é o primeiro passo, vou traçar esse gráfico. Segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar a curva ρA até interceptar os eixos das ordenadas e determinar o valor da resistividade da primeira camada. Isto é, da resistividade da primeira camada do solo. Então, prolonga esse camarada aqui e tem a resistividade da primeira camada. Ó. A mesma coisa aqui, ó, vou prolongar ele lá e ter a resistividade. Terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a assíntota no final da curva. O que é uma assíntota, pessoal? É uma reta. Vou traçar a reta no final dessa curva aqui, ó, para onde que ela vai saturar, para eu achar a resistividade da segunda camada. Ó. Se eu traçar aqui, a curva vai virar uma assíntota, ela vai tender a uma reta. Então, eu vou achar esse ponto de resistividade da segunda camada. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o K, que é o ρ2 menos ρ1 dividido por ρ2 mais ρ1, o coeficiente de reflexão para aquele solo. A gente já sabe que para esse caso o K vai dar menor que zero, para esse caso o K vai dar maior que zero, tá? Quinto passo, vou calcular o valor de M0, pessoal. O que é o M0? Teoricamente, pessoal, quando a gente está fazendo as medições dos eletrodos, quando eu coloco o eletrodo a 2 metros e faz a medição, aquela corrente deve ir a uma profundidade igual àquela distância entre eletrodos. Então, acaba que eu estou medindo a resistividade da camada do solo que vai até aquela profundidade. Por exemplo, se eu estou um eletrodo 2 metros de distância, eu estou medindo uma profundidade de resistividade de 2 metros de solo também. Essa é a teoria, tá? De 4 metros, eu estou medindo até uma profundidade de 4 metros no solo. Então, eu estou medindo ali várias camadas daquele solo, tá? Quando a gente utiliza o método simplificado, naquela equação aqui, essa inicial do modelo do solo aqui, ó, a gente fala que o H é igual ao A, por causa dessa teoria que eu tratei para vocês, que a distância A é a mesma coisa da profundidade daquela camada do solo. Se o H for igual a A, H sobre A dá 1. Então, essa equação pode ser simplificada por 1 mais 2n elevado ao quadrado, que a gente vai ver lá. E aí, a partir disso, a gente acha o M0, que nada mais é que ρA sobre ρ1, a gente vai ver tudo certinho, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Acho o M0, tá? A partir dessa equação. Com M0, eu calculo a resistividade média. M0 vezes a resistividade da primeira camada, pessoal,
vai me dar o que a gente chama de resistividade média, que a gente vai ter que vir aqui no gráfico e fazer o sétimo passo, que é o quê? Pegar essa resistividade média e achar o H. O que vai ser o H? A profundidade da primeira camada do solo. Então, achei a resistividade da primeira camada, achei a resistividade da segunda, achei o M0, consequentemente, a resistividade média, vim no gráfico, achei o H. Bom, ficou complexo, mas agora vai ficar fácil porque a gente vai fazer um exemplo, tá? Imagina que eu tenho a seguinte condição de solo, pessoal, tá? Um exemplo 1 para vocês aqui, ó. Vou fazer o primeiro passo. Tenho esse conjunto de medições que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 32. Já medi as resistências, calculei as resistividades para todas as direções, fiz as médias de todas aquelas medições, tirei os resultados cujos desvios estavam fora e aí tive a resistividade média. Isso daqui é a resistividade média, tá? Daquelas medições, ó. Peguei isso daqui e tracei num gráfico de Excel. Esse gráfico foi traçado no Excel, tá? Tem uma função lá que ele traça e aproxima essa curva pra gente, tranquilo? Então, olha só, vim com os meus pontos aqui, ó, 1 metro. 1 metro aqui, ó. 1 metro é uma resistividade de 996. 2 metros, 974. 4 metros, que tá aqui, ó, 858, tá? 6 metros, por exemplo, tá dando 696, tá? E aí a gente vai traçando ponto a ponto aqui no gráfico, e aí o Excel já me dá essa curva de resistividade na distância A que eu medi versus a distância A. Então, o eixo X é a distância da medição, tá, que eu fiz, e aqui a resistividade média para aquela distância. E aí traço o gráfico. Aqui, pessoal, é o perfil típico de um solo de 2 camadas com K menor que 0, tá? Fiz o primeiro passo. Segundo passo disso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar a curva ρA, A, que é essa curva aqui, até o eixo das ordenadas. Vou prolongar ela aqui, ó, e determinar o valor da resistividade da primeira camada, ó. Vou prolongar ela aqui e ela vai acabar batendo aqui no 1000. Isso aqui é no olho mesmo, tá, pessoal? Então é importante que você comece de 1 metro, ali no seu gráfico, para que facilite você prolongar aqui manualmente mesmo. Aqui ele vai dar aproximadamente, na primeira camada, a resistividade de 1000 ohms metros, tá? O terceiro passo, eu vou traçar a assíntota no final, ó. Se você ver, se eu desse continuidade nesse gráfico, isso aqui tenderia à reta aqui, tá? Que a gente chama de assíntota. Então, se eu pegar a reta que ele tenderia, a assíntota que ele tenderia, eu teria a resistividade da segunda camada, que aqui é aproximadamente em 200 ohms metro. Então, achei a resistividade da primeira camada, achei a resistividade da segunda camada, e aí eu achei as resistividades do meu solo. Está determinado esse solo? Não está. Para eu determinar um solo em 2 camadas de maneira completa, eu preciso da resistividade da primeira camada, a resistividade da segunda camada e a profundidade da primeira camada. E a gente não tem ela ainda. Por isso que a gente vai para o nosso quarto passo. O nosso quarto passo, pessoal, eu vou calcular o coeficiente de reflexão, que é o ρ2 menos ρ1, mais o ρ2 mais ρ1. O que vai ter lá no nosso caso? É os 200 menos 1000, 200 mais 1000, eu vou ter menos 0,6666, é uma dízima periódica do coeficiente de reflexão nosso. De posse do quarto passo, eu vou para o quinto. Eu pego aquela equação teórica lá nossa, do K elevado a N, e eu estabeleço H igual a A. H igual a A vai dar 1, como eu falei para vocês, e a equação, ela vira isso daqui, ó, 1 mais 2n ao quadrado, 4 mais 2n ao quadrado. E aqui eu tenho o K elevado a N, ó, como vocês podem ver, o nosso K está aqui, eu já substituí ele aqui, ó. E aí eu tenho que resolver essa equação. Pessoal, isso aqui no Excel é bobo de resolver, tá? Então eu resolvo a equação, esse somatório. Esse N eu nem preciso fazer ele até infinito, não. Se eu for até 30 ali, já está ótimo. Ele, mais que 30 já dá um valor muito pequeno, já não vai ser tão significante para o meu somatório, tá? Então, até 30 já está ótimo, ele dá um valor significativo ali. Eu faço normalmente até 500, porque é Excel mesmo, não vai gastar nada dele, já fica padronizado lá, tá? Então, faço esse cálculo, acho o M0, ó. O nosso M0 dá 0,778076. Coloquei em 4 casas decimais, caso você for reproduzir esse exemplo aí em casa, tá? Tô de posse do M0, quem que eu consigo calcular agora? O que a gente chama de resistividade média. O que é resistividade média, pessoal? É o M0 vezes a resistividade da primeira camada, que é 1000 ohms metros, que a gente calculou. Então, a resistividade média é o 0,778076 vezes 1000, que dá 778,08
ohms metro. De posse desse valor, eu vou lá no gráfico meu das medições. E aí, o que eu faço? Eu pego o ρm, jogo lá no gráfico, jogo na curva e acho a profundidade da primeira camada, ó. Venho aqui nele, aqui, ó, 80, deu 778, né, vírgula 08. Então, 780, né, pessoal, que ele vai estar, ó. 800 até 1000, aqui tem 200, 820, tá? 820, aqui não, aqui no caso aqui é 600. 601, 2, 3, 4, 5, 700, né? 720, 740, 760, 780, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Nós vamos bater no gráfico e descer aqui, tá? Então, isso aqui, pessoal, vai dar aproximadamente aqui em 5 metros, ó. Tá vendo? A profundidade da primeira camada, tá? Então, cruzei o ponto aqui, achei no gráfico aqui a profundidade da primeira camada em 5 metros. Está pronto, pessoal. Fiz os 7 passos do método gráfico simplificado, que está inclusive na NBR 7117, tá? Para eu poder estratificar esse solo. A própria norma, pessoal, recomenda que você utilize softwares, ferramentas computacionais para estratificar o solo, tá? Por isso que existe o método gráfico? Existe. Funciona? Funciona se você seguiu rigorosamente os critérios, mas é fundamental que se você tem um software, você use o software, porque também você não vai achar facilmente solos de 2 camadas, tá? Normalmente você vai achar solos de mais camadas e é importante que você estratifique o solo para a quantidade de camadas que ele tem, tá? Que senão você pode incorrer em erros do seu modelo matemático, tá? E aí, pessoal, você vai superdimensionar a sua malha, isso é um fato, tá? Então, estratifiquei meu solo. Dessa forma, temos um solo completamente estratificado em 2 camadas, conforme o diagrama abaixo. Ó, primeira camada, resistividade 1000 ohms metro. Segunda, que ela tem uma profundidade de 5 metros. E a segunda camada, com 200 ohms metro. E a profundidade dela é infinita. Está estratificado o nosso solo, tá, pessoal? Esse é o método simplificado previsto na NBR 7117. Lembrando, pessoal, que as metodologias trazidas na NBR 7117, na 15751, que é a parte de aterramento da subestação, elas são diretrizes que vieram da I3E STD 80, tá? Então, veio tudo de lá. Então, pessoal, são confiáveis, né? Claro que são métodos aproximados, tá? E, como são métodos aproximados, podem levar ao superdimensionamento da malha de aterramento, mas são métodos previstos em normas que são amplamente utilizados. Mas, se tem a possibilidade de ter o software, tenham um software. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tratou da estratificação do solo. Posso estratificar o solo em mais camadas? Pode. Se ele tiver o perfil de solo de 3 camadas, de 4 camadas, devo estratificar para 2? Você pode até estratificar, pegando o início da curva, o final da curva, mas vai dar um solo totalmente errado, tá? Um dimensionamento completamente errado daquele solo que você fez, podendo levar a erro no modelo que você está fazendo, tá? E aí você vai provavelmente superdimensionar a sua malha. Não vai trazer risco, né? Mas também você pode subdimensionar, tá? Tem o erro para baixo também, que aí sim esse traz risco, subdimensionar uma malha de terra, tá? Então, mas eu trouxe aqui um método de várias camadas, que ele já atende para um solo de 2 camadas, e eu não recomendo para mais camadas você utilizar métodos gráficos, mesmo a norma 7117 trazendo métodos gráficos para várias camadas. Tenham um software, não é tão caro, tá? Mais barato que um AutoCAD, por exemplo, tá? E é vitalício, o software mais barato que você tem no mercado hoje, tá? Tem vários softwares que você pode utilizar, de vários fabricantes, mas tem um software para estratificar o seu solo, beleza? Então, vimos o que é a metodologia da estratificação do solo, que é basicamente eu trazer um modelo real para um modelo matemático, um modelo eletromagnético, tá? Para a gente poder fazer os cálculos de resistência e de potenciais desse solo. E aqui a gente fechou a parte de estratificação do nosso solo e a gente vai para a nossa próxima aula.